O nosso Deus é bom e Ele está sempre de coração aberto para nos amar, para nos perdoar e para nos abençoar. É assim que diz Salmos 34:8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom e feliz é aquele que encontra segurança nele. Aqui nesse versículo nós podemos comprovar a bondade de Deus. Isso a gente já sabe, nós já sabemos como o Senhor é bom conosco, como que a sua bondade nos seguirá para sempre, como que Ele é misericordioso. Mas ontem nós falamos sobre a solidão. E quando a gente está enfrentando esses momentos, a gente acha que isso só está acontecendo com a gente, que só existimos nós com esse problema. Mas o site Brasil Paralelo apresentou uma pesquisa que mostra a porcentagem mundial de pessoas que enfrentam a solidão. Essa foi uma pesquisa feita no ano passado, 2023, e a média global é de 33%. E nesse artigo, o principal motivo dessa solidão era a falta de sentido na vida. A solidão, ela tem muito a ver com os espaços que a gente precisa preencher, mas a gente acaba colocando coisas erradas no lugar. E isso diz a terapeuta sistêmica Renata Oliva, que deu essa entrevista para esse site. Aqui a gente tem um artigo falando sobre o sentimento de ser inútil. A solidão muitas vezes pode nos atingir por causa do sentimento de inutilidade, que somos uma pessoa inútil, que ninguém precisa de nós. Mas a terapeuta indica nos estudos dela que nós devemos acordar todos os dias com a missão de servir aos outros. E quando se tem essa mentalidade, a cortina da solidão ela começa a se abrir, pois é nesse momento que a gente consegue entender que este mundo tem algo para nos entregar e isso nos preenche. Essa foi a conclusão da terapeuta e pensando nisso, eu consigo relacionar essa conclusão que ela teve ao nosso propósito aqui na Terra. Mas primeiro eu quero falar sobre quando Josué enviou espiões a Jericó. Nessa cena, nós temos a bondade de uma prostituta chamada Raabe, que abrigou esses espiões principalmente porque sabia o quão poderoso o Deus deles era. E graças a Raabe, que ela se permitiu, ser usada pelo Senhor, esses espiões eles conseguiram atingir os objetivos deles e voltaram para se encontrar com Josué com vida, sãos e salvos, porque eles estavam sendo perseguidos pelo rei daquela cidade, mas Raabe mostra lá no livro de Josué que Raabe escondeu eles na casa dela. E como que a gente pode, relacionar essa história? Eu te digo que não devemos degustar da bondade de Deus apenas. É necessário que a gente pratique essa bondade, entregue essa bondade, transmita essa bondade às pessoas à nossa volta. Não importa quem quer que seja, e isso é bíblico. Isso fala lá em Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus está nos pedindo para transmitirmos essa bondade que Ele nos mostra. É claro que nós não somos 100% perfeitos como o Senhor. É claro que erramos, e não conseguimos ser 100% bons o tempo todo como o Senhor. Mas a gente pode sempre voltar atrás, abaixar o nosso orgulho um pouquinho e pedir perdão para as pessoas. E elas podem querer nos perdoar ou não, mas essa parte já depende delas.
A questão é que Deus não nos criou para que a gente nos voltássemos apenas para os nossos desejos, para as nossas vontades, ou para que Ele apenas resolvesse os nossos problemas. Existem lá fora muitas, mas muitas pessoas que ainda não conseguem entender a bondade do Senhor e usufruí-la. Então, por que não você? Você que se sente só, sabe? Você que se sente carente, você que está cercado por pessoas, mas que ainda sente a carência, a falta de alguma coisa. Por que não você que está ferido, que se sente como um inútil? Por que você não começa a praticar essa bondade do Senhor? A partir do momento que você começar a mostrar através de você como o Senhor é, como o Senhor é bom, sabe? As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão te desejar. As pessoas, elas vão entender quem é o Senhor. E eu não tô falando para você sair por aí falando do Senhor a todo momento, a todo segundo. Você fala do Senhor, fala da palavra do Senhor. Mas existe um grande segredo que são as nossas ações. Existem a hora de falar, existe a hora de ouvir e existe a hora de agir. Agir como o Senhor é, agir como Jesus fez, agir como o Espírito Santo nos capacitou para que agíssemos. Através dessas ações, nós também evangelizamos, nós também mostramos a bondade do Senhor. E isso nos faz nos sentirmos úteis, porque Deus nos colocou aqui na terra com um propósito. Ele nos criou, nos fez o povo dele para que a gente pudesse espalhar essa bondade, para que mais pessoas pudessem conhecer como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como vale a pena servi-lo. E saiba que nesse processo que você vai também se importando com as pessoas, nesse processo da bondade, a atenção que você vai oferecendo para as pessoas, que é dessa maneira que você também é curada pelo Senhor. Do que você está sentindo, do que falta dentro de você, esse sentimento de inutilidade. A partir desse momento você percebe a sua utilidade aqui na terra, você entende o seu propósito e não sobra espaço para solidão na sua vida, porque o Senhor te satisfaz em todos os momentos, mesmo quando você está acompanhado das pessoas ou mesmo quando você está só. Você sente a presença do Senhor na sua vida e isso te satisfaz. Você precisa perceber a sua importância aqui na terra, assim como Raabe percebeu. E é engraçado, você precisa notar nessa história de Raabe que Raabe era uma prostituta. Mas nós, às vezes, somos crentes e não praticamos a bondade do Senhor. É a partir desse momento que nós somos apontados, que nós somos julgados. Porque quando a gente deixa de demonstrar essa bondade do Senhor, de mostrar para as pessoas que elas estão em pecado, mas que a gente pode acolhê-las, a gente pode perdoá-las, porque o Senhor as perdoa também. E que a gente continua amando a elas e não ao pecado delas. Isso é muito importante. E Raabe, ela soube mostrar isso, sabe? Mostrar essa bondade, mesmo ela não sendo serva do Senhor. Ela ouviu falar de um Deus que era Deus no céu e que era Deus na terra, de um Deus que estava transformando aquele povo dele, que estava dando poder àquele povo e todos estavam temendo aquele povo. Naquele momento eu imagino que ela pensou que isso é um Deus de verdade, um Deus que cumpre com a palavra dele, sabe? Um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que é bondoso. Então ela falou, eu vou salvar a minha família também, através deste ato de bondade, sabe? Deste ato de bondade para com os espiões. E ela consegue salvar a família dela. Então,
nós precisamos analisar como têm sido as nossas atitudes. Nós precisamos pensar a respeito mais sobre a bondade do Senhor que precisa ser transmitida através de nós. Nós somos úteis sim aqui na Terra, mas somente quando a gente sabe demonstrar a nossa utilidade. Assim como a terapeuta falou que quando a gente tenta nos encher com coisas que são tão vazias e tão passageiras, com festas que a gente acaba colocando prioridade nessas diversões, sempre diversões e não arruma um propósito, sabe? Quando a gente coloca nossa felicidade nessas coisas, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos sós e inúteis, mas não foi para isso que Deus nos colocou aqui na Terra. Primeiro, Ele quer demonstrar a sua bondade para conosco. Ele quer que a gente perceba essa bondade, mas nós também precisamos praticá-las, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E os benefícios para essa bondade é a cura na sua vida, é a satisfação, é a felicidade, é saber que você está cumprindo o seu propósito aqui na Terra. É você ser mais feliz. Busque a felicidade através do serviço, da servidão. Analise esse tema, pense um pouquinho mais sobre isso, como você sempre pode melhorar, como você sempre pode ser uma pessoa bondosa para com os outros também. Pense sobre isso, reflita nessa palavra e seja abençoado pelo Senhor. Amém.